Cleandro, muito boa tarde. É muito bom ter você aqui no Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, um evento que reúne muitos profissionais de renome, e você não é diferente disso. E falando sobre um tema de extrema importância para o mercado produtivo e super relevante e atual, né, Cleandro? Então, você comentou aí brilhantemente sobre as questões das novas legislações de bem-estar animal, o que nós precisamos entender. E aí, hoje nós estamos vivendo aí um momento no Brasil onde nós temos duas grandes legislações importantes, que são legislações brasileiras, e você comentou sobre elas. Gostaria aí que você comentasse a sua visão sobre as legislações, quais estão sendo os desafios da implementação dela e como é que ela está sendo aceita, Cleandro? Tanto pelos profissionais da suinocultura e também pelos produtores. Perfeito, Maikele. Em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez o convite aí da comissão organizadora do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura. É uma alegria enorme voltar a Chapecó para palestrar no evento, não é a primeira vez, e eu fico aí feliz pela escolha também desse painel, onde junto com todas as pessoas que estavam aí, a gente pôde apresentar e depois passar por um período aí de discussão desses principais pontos, né? Então, nós realmente parece que nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças relacionadas a legislações de bem-estar animal. E a gente tem que ter, em primeiro lugar, um olhar positivo das legislações, porque elas vêm para trazer um mínimo em termos de forma de produção, e elas vêm para organizar também a cadeia que precisa estar organizada. Ela precisa ter uma forma de construir granjas, alguns apontamentos de espaço por animal, algumas questões que limitem também algumas práticas que elas eram no passado regulares e que hoje elas passaram a ser abolidas aos poucos, né? Então a gente teve aí um primeiro momento que a gente falou sobre as legislações brasileiras, a que envolve a parte de produção, que é a Instrução Normativa 113, que é do final aí do ano de 2020, e ela tem um monte de modificações, porque ela é a primeira vez que teve que o Brasil tem uma legislação dessa natureza, o que consequentemente traz de saída uma certa movimento na cadeia, porque, poxa, eu podia construir a granja da forma como eu achava melhor, como tinha já o histórico da minha empresa, conforme aquilo que o meu vizinho fazia, enfim, e a partir de um momento, não, com a instrução normativa, os produtores tiveram que começar a olhar e tomar cuidado para não fazer dessa maneira. Obviamente que num segundo momento de contato, como a gente conversou anteriormente aqui, esse susto inicial, entre parênteses, aqui, ele passou a ser considerado como algo bom, ou seja, que você tem uma orientação que antes a gente não tinha, o que facilita, inclusive, para as empresas investirem, colocarem uma projeção de crescimento, de ampliação de plantel, de mudança de estrutura já alinhada com aquilo, seguro do que aquilo ali é o que está valendo. Então, esse é um aspecto positivo num primeiro momento. E com relação à Instrução Normativa 113, um dos pontos principais é a questão da gestação coletiva, que ela era até então permitida no alojamento individual durante todo o período gestacional. Não era obrigatório você ficar com as matrizes gestantes num período em baias coletivas, que a partir desse momento, granjas novas já devem ser construídas já a partir do 35º dia com alojamento coletivo, não mais em células individuais, e antes desse período entre cobertura e 35 dias fica a opção do produtor, ou da agroindústria, se ele vai continuar no alojamento individual ou se ele migra para o coletivo. Então, e tem um prazo aí até 2045 para aquelas empresas que já estavam operando com esse sistema. Então, granjas que já eram construídas, que lá, quando a ação normativa foi colocada em vigor, já estavam operando, eles têm esse prazo até 2045, que lá na época seriam 24 anos, que hoje já se passou 2 anos e meio, então já se passou parte desse período aí. E as granjas novas já têm que nascer já com essa concepção. Bacana, Cleandro, e aproveitar, eu sou muito sua fã aí, porque você traz tanto as questões técnico-científicas com a questão prática.
Você como produtor, então tem essa vivência também. Eu acho que essa associação entre o que é científico e agora o que está na norma, nós precisamos pensar também como é a aplicabilidade no campo. Você citou aí em relação à gestação coletiva, que é uma pauta que está na normativa, e alguns desafios que nós temos quanto a essa questão de gestação coletiva. E até questionamento de produtores, Cleandro, na tua vivência prática, a questão da mistura das fêmeas nesse momento da gestação coletiva, algumas alternativas práticas para minimizar essa agressividade também que tem nesse momento de mistura. Sim, Michele, todos os suínos, quando são misturados, em que eles não têm essa familiaridade entre eles, eles vão passar por um período aí que vai mais intenso, de 1 a 2 dias, até chegando a ter 3 dias, que é o período que eles formam essa hierarquia, eles se reconhecem entre si e eles identificam os animais que são dominantes, aqueles que vão ser dominados pelos outros, e se forma uma hierarquia em todos os indivíduos que estão ali, entre eles, né? Então, nesse momento, ocorrem disputas hierárquicas que geram realmente disputas, brigas, que são intensas e que podem provocar lesões, pode provocar que os animais se machuquem, especialmente se você tiver, por exemplo, um piso que for escorregadio, se você tiver um piso que tiver digamos, uma quantidade muito grande de piso vazado, que isso predispõe aos animais se machucarem, né, principalmente o aparelho locomotor, e também lesões de pele, enfim. Isso, passado esse período, as disputas hierárquicas, elas passam a ser frequentes, mas não intensas. São aquelas disputas por recursos, por exemplo, por chegar primeiro no comedouro, no bebedouro, para deitar na baia no local que é mais desejado. Mas como as fêmeas elas já se reconhecem entre si, elas simplesmente se entreolham e se tocam rapidamente e aquela que é a dominante, ela vai ocupar o espaço, vai chegar primeiro. Mas nessas primeiras horas, voltando ao período do reagrupamento, realmente as disputas elas são intensas. O que o produtor tem que fazer para ele minimizar, para mitigar esses impactos, né? E a própria instrução normativa ela tem um número de 7 sugestões nela, né? Se você for olhar com calma, vai ter várias, eu vou citar algumas aqui. Uma é alimentar os animais antes de eles serem reagrupados, para que os animais, quando forem para esse novo ambiente, eles vão sem fome, sem aquele apetite tão grande, porque estão há muitas horas sem comer. Uma outra é, quando alimentar, nesse novo ambiente, alimentar eles com uma quantidade maior de alimento e com uma distribuição maior, que tenha, por exemplo, alimento em vários pontos da baia, se for possível. Se essa baia não for de piso compacto, não vai ser possível, mas na área de piso compacto da baia você pode fazer essa distribuição maior. Isso vai facilitar com que mais animais cheguem no alimento nesse primeiro momento e que as disputas sejam menos intensas. A outra, colocar barreiras físicas entre elas, e que isso é mais aplicado em condições onde você tem baias maiores e que você faz aqueles nichos, que formam subgrupos dentro de grandes grupos. Isso talvez não seja uma realidade para granjas pequenas ou médias, né? Outras questões que podem ser utilizadas são abusar um pouco aí dos enriquecimentos ambientais, que façam com que as fêmeas também se ocupem, se distraiam mais desses objetos ou mesmo de materiais que sejam colocados no piso. Então são questões que você pode fazer para minimizar esses impactos, assim, mas eles não vão deixar de existir, essa disputa. Isso é natural, faz parte da espécie suína, né, que é uma espécie que tem essa característica, né? Excelente, Cleandro. E uma coisa até nós comentamos antes de você iniciar a sua palestra, acho super importante essa normativa IN113 para nos dar um direcionamento, e de primeiro momento, tanto a equipe técnica quanto produtores que eu pude presenciar e ter contato, eles se assustaram com a normativa. Mas quando eles começaram a ler mais a fundo, muitas das coisas que estão descritas lá, já é coisa que eles aplicam no campo. Só às vezes não era dado o nome bem-estar animal, porque talvez não entendeu o conceito. Então, muitas coisas citadas ali, desde qualidade de água, alimentação, densidade, já é uma preocupação do profissional e também do produtor no campo, né? Perfeito. Aí a gente pode
abordar rapidamente aqui, mas que é a questão de um conceito aplicado de bem-estar animal, que é um conceito aí que foi difundido pelo projeto EU4Quality, né? Em que você tem aí 4 pilares ou 4 princípios de bem-estar animal e que torna o bem-estar animal como um conceito que ele é multidimensional e que envolve várias áreas de trabalho dentro de uma granja ou dentro de uma empresa. Uma delas é uma boa alimentação, né? E é onde você se reporta aí a disponibilidade de água, de boa qualidade, numa quantidade abundante, que não tenha limitação, água, se possível, numa temperatura mais adequada para o consumo, bebedouros regulados na altura, na vazão, na pressão que precisa. São aspectos que são importantes, que estão dentro desse pilar. E a questão da alimentação, da ração, que é o que a gente utiliza aí também, com comedouros bem regulados, com espaço adequado para que cada animal possa se alimentar, se é uma alimentação que é fornecida de forma restrita, tipo 1 ou 2 vezes ao dia, como acontece na fase aí de gestação, que você tenha um espaço mínimo para cada animal comer ao mesmo tempo, chegar no comedouro e poder se alimentar naquela quantidade que está prevista e programada. Então, claro que aí entra questões também de qualidade da dieta, de formulação, então muito dentro desse pilar. Um outro aspecto é a questão de alojamento, né, que é um outro pilar. Então, aquilo que você fornece para o animal de estrutura física, de conforto térmico, de qualidade de piso, para os animais não se machucarem, evitar arestas, locais que cortem, pisos escorregadios, pisos muito ásperos, em especial o conforto térmico, né? Para o leitão, na fase de maternidade, para os animais na fase de engorda, todas as fases estão dentro desse princípio, desse conceito, e que são coisas que as pessoas já fazem. Então, quando você colocou que as pessoas de início se assustaram e depois viram, não, mas isso aqui eu trabalho no dia a dia, realmente todo mundo cuida da ambiência, da granja, cuida do conforto dos animais. Indo um pouquinho mais à frente, de uma maneira um pouco rápida, aqui bem sintética, entra a questão do princípio da saúde, de uma boa saúde, onde entra todos os programas de biosseguridade, programa de vacinação, vazio sanitário, limpeza, desinfecção, uso de antibióticos, de medicamentos, de tudo aquilo que você faz para manter a saúde, as bases de enfermaria, identificação de animais com problema, protocolos que você faz para recuperar animais que estão com algum tipo de situação que tu precisa chegar nele mais rápido para que ele não sofra, para que ele não tenha dor, enfim, que tu possa recuperar aquele animal, enfim, né? E entra também nesse momento as questões das práticas aí de eutanásia também, naqueles animais que você não consegue, não tem mais condições de levar a termo, para que o animal não fique sofrendo dentro de uma unidade se ele não tem mais condições de ir junto com o grupo, né? E por último aqui, não menos importante, porque são 4 pilares, já se compara isso com uma mesa, que uma mesa tem 4 pernas, né? E se uma delas não tiver bem, ela vai cair, é a questão do comportamento, né? Comportamentos que são naturais da espécie suína que a gente tem que dar condições para que o animal possa se expressar. E aí vem aí a questão dos vícios, caudofagia, das questões das mordeduras de flanco, das questões das estereotipias, que são formas de tu medir se isso realmente está acontecendo, com que frequência, com que intensidade, e aí você tem que permitir um espaço mínimo para os animais também, para que eles possam interagir entre eles, porque eles têm esse comportamento gregário e têm contatos positivos entre eles, que são naturais. Então, os suínos eles precisam viver enxergando os outros, cheirando os outros, tocando os outros colegas dele, isso é natural. Também nesse pilar tem um peso importante os enriquecimentos ambientais, que tu permite a eles esses comportamentos que seria o comportamento de explorar, de manipular, de fuçar, que o suíno tem essa característica, que a gente não fala muito essa palavra, mas o suíno fuça. É fuçar mesmo, ele vai né, fuçar. Cleandro? Então ele precisa ter, dentro dessa granja, essas condições. Então, voltando à questão, quando você fala que a legislação ela tem tudo isso dentro dela, só que não colocada desta forma, ela tem colocada em artigos, às vezes é uma coisa muito fria, mas se você for pegar e aplicar isso na prática e ver isso, tem uma ciência por trás, tem uma necessidade, tem uma importância e vai ter um resultado também de o animal estar melhor ali dentro, né? Excelente, Cleandro. Que aí entra a questão do que é o bem-estar, né? O que é cientificamente comprovado que um animal de produção precisa.
Então, é isso tudo que você comentou aí. Cleandro, nós temos também uma legislação que, em relação às unidades frigoríficas também, que entrou em vigor agora, né, há pouco tempo. Gostaria que você comentasse um pouquinho também. Você citou isso na palestra, e é um assunto extremamente atual. Então, o que você tem a comentar sobre essa legislação também? Seria relativa à portaria 365, que ela veio substituir a IN 03, que era antiga, e ela foi, aí, cerca de 2 anos atrás, ela foi publicada, e ela teve 2 prorrogações, e agora, semana passada, teve uma última alteração através de uma outra portaria 864. Então, ela passou entrou em vigor efetivamente nos frigoríficos que trabalham com inspeção federal, e tem alguns itens, um item somente relacionado aí a equipamentos de insensibilização, que ele tem um período aí de implementação que pode ser feito até 1º de janeiro de 2024. E os frigoríficos que trabalham com inspeção estadual e municipal têm mais 2 anos aí depois dessa data que eu mencionei para se adequarem. Então, essa é também um documento importante, porque coloca o Brasil num status também mais elevado, porque a legislação que nós tínhamos anteriormente ela estava obsoleta, ela estava velha, ela não tinha mais, muitos itens não tinham mais aplicabilidade, ela estava defasada, inclusive técnica e cientificamente. Nós estávamos precisando mudar, até porque se nós pegássemos a legislação antiga e colocasse ela paralelo com as de outros países desenvolvidos, nós seríamos considerados atrasados. Então, também, mais uma vez, a importância da legislação, de nos colocar nós num patamar, no mínimo, de equivalência com os demais, né? E não ficar, digamos assim, para trás, né? Então, tem um monte de mudanças de treinamento de pessoas dentro, de programas de autocontrole que têm que ser implementados, de responsáveis pelo bem-estar animal, que antes nós não tínhamos essa necessidade, e agora tem que ter pessoas que cuidem efetivamente do bem-estar desde a chegada do suíno até o momento que ele é insensibilizado e depois ele vai ser sangrado, né? Então, são mudanças importantes de treinamento, de registro, de controle, que vão fazer com que a gente eleve o nível de bem-estar dos animais dentro dessa fase tão importante. E isso é recente, e o Brasil está se adaptando também a essas novas regras, mas eu não entendo que isso seja algo complexo, até porque pelo convívio que a gente tem com as agroindústrias, aí, trabalhando com pesquisa e com consultoria, enfim, a gente sabe que as indústrias brasileiras, a boa parte delas que trabalham já com exportação, elas têm um nível já muito elevado de estrutura e de qualificação das pessoas internas dentro desses frigoríficos, né? Mas sempre tem alguma coisa para melhorar, especialmente se você tem já aí uma orientação de algumas mudanças, isso vai facilitar também a subir um pouco mais a régua também da qualidade, né, de vida de suíno nessas últimas horas dele, né? Excelente, Cleandro. E realmente hoje é uma cadeia como um todo, né? Então, desde o campo, o transporte e frigorífico, nós precisamos ter as normativas que nos norteiam em relação às práticas de bem-estar animal, porque é um compromisso nosso do sistema de produção e até prezando por qualidade. Você comentou em relação às normativas e legislações de fora do país. O que você tem a dizer aí, principalmente também em relação à União Europeia, que foi uma pioneira em questão de legislação de bem-estar animal? Parece que está vindo algumas novidades por aí. O que você tem a comentar sobre isso e o que pode interferir aqui para a produção do Brasil, Cleandro, em relação a essas normativas de fora do país? Então, a União Europeia tem uma situação bem peculiar, né? Porque eles são realmente os precursores, né? O movimento ele começa lá e se expande a partir desse ponto inicial, né? Desse epicentro. E ele está se anunciando aí que nos próximos períodos, ainda esse ano, possivelmente a Europa vai começar a mudar efetivamente a sua legislação. Ela tem alguns documentos que são já antigos, de 15 até 20 anos, e que estão realmente precisando de uma atualização. Então, foi feito primeiro com base numa demanda social, de um grupo grande de assinaturas que houveram para que se aprimorassem a forma de produzir animais na Europa. E fez com que o parlamento, né, europeu ele decidisse por uma atualização das legislações. E isso deverá de acontecer aí nos próximos períodos. Então, não só
granjas, como transporte, como indústria, vai ter novidades assim, possivelmente a curto, médio prazo, né? E uma das principais mudanças que tem, que ela choca um pouco ainda a nossa cadeia, né? Mas que a gente precisa olhar isso com cuidado, não entrar em histeria, né? É que a Europa decidiu já pelo fim das células individuais, em qualquer fase, né? Isso é uma decisão e que isso vai acontecer. Agora, a gente não sabe o prazo com que a Europa vai realmente definir, se isso vai ser um prazo de 10, de 20 ou mais anos, né, para cada cadeia. Então, vão ser feitos estudos de impacto, de viabilidade para cada cadeia, para a cadeia de suínos, para a cadeia de galinha de postura, de produção, para gado de leite, enfim. E aí, cada cadeia vai ter a sua legislação própria, né, atualizada, vai especificar o tempo, né, de transição. Então, isso, assim, choca um pouco, assim, a gente viu hoje aqui no Congresso que algumas pessoas ficaram assim, poxa, mas a Europa está migrando? Vai migrar, isso não tenha dúvida. A gente não sabe o quando, mas era meu papel vir aqui também e contar um pouco disso, não podia me privar dessa responsabilidade de vir aqui no Crovete, né, e não falar disso, porque senão estaria limitando a minha informação a uma parte só, né? Então, isso é o que deverá de acontecer e a gente vai precisar fazer uma leitura correta de quando efetivamente acontecer, dos prazos que vão acontecer lá e o que isso pode impactar no nosso mercado, né? Aqui na nossa realidade brasileira. Excelente, Leandro. E é isso que você falou, é o direcionamento que isso vai acontecer. Não sabemos mensurar aí o prazo. Nós falávamos há quanto tempo atrás em relação da gestação coletiva e também parecia um tempo tão distante, né? E hoje já chegou o momento de nós termos aí uma legislação e as empresas assumindo esse compromisso e tendo que fazer essa migração. Então, talvez a questão da maternidade também, ela seja uma tendência e daqui a algum tempo nós estejamos falando sobre isso, né? Mas precisamos levar em consideração, eu gostaria que você comentasse também, hoje nós vivemos uma situação do nosso mercado de produção de suíno com alguns desafios econômicos, né? E aí o que você tem a dizer com essas exigências e novas exigências vindo que precisamos pensar em relação à economia e à viabilidade também dos nossos produtores no campo? Michele, isso é uma preocupação muito grande, eu acho que até é o ponto mais crítico que tem, né? Porque uma coisa é você olhar o aspecto técnico, científico, aquilo que é bom para o animal e que parte dos consumidores eles gostariam que migrasse e até alguns países exijam a partir de um determinado prazo a outra, e você olhar para a nossa realidade. E a gente sabendo que nós estamos aí com o setor enfrentando dificuldades há tempo e aí de repente você se vê de frente de uma situação que você precisaria mudar e você não tem recurso, né? E os recursos possivelmente vão ter que sair de dentro do próprio setor. Talvez não tenhamos aí recursos aí externos de nível governamental que sejam assim tão expressivos a ponto a tornar essa transição de uma forma mais suave, né? Então, eu acho que isso vai acabar tirando efetivamente algumas parcelas de produtores que talvez estejam com granjas mais antigas, aquele pessoal que de repente pode não ter também uma sucessão familiar muito clara, muito evidente, ou uma migração até de atividade, né? Porque isso está acontecendo também na Europa, e eu acho que isso no futuro também deverá de acontecer aqui conosco, né? Então eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho, né? Porque a gente, a princípio, não acha que ninguém tem que sair da atividade, a não ser que deseje por si só, e não ser excluído dela por uma barreira dessa natureza, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também e acreditar que o setor possa encontrar o seu time, o momento certo de fazer as mudanças. Acho que cada país tem uma realidade, então, para que isso aconteça da maneira mais suave possível, né? Então, é isso que eu vejo, né? Mas é um ponto mais crítico que eu vejo de tudo que a gente está falando aqui. Porque solução técnica, científica, ela vem com pesquisa, com envolvimento, com dedicação, com pessoas que estão trabalhando e no dia a dia vão encontrando as saídas. Agora, o custo disso é que realmente assusta às vezes. Então, é um ponto que preocupa. Bacana, Cleandro. Mas o bom também que nós falando em bem-estar animal hoje, nós estamos falando de produtividade.
E eu acho que, como nós falamos ali no início, os itens das normativas, muitos deles contemplam ações que já estavam sendo feitas no campo e pensando em produtividade. Então, uma vez eu achava muito distinto, as pessoas julgavam muito distinto, separavam as fatias, né? Bem-estar animal e produção. Opa, não. É uma coisa que se complementa, né? Então, apesar de nós termos, sim, algumas exigências e que vamos ter que trabalhar com muita cautela para aplicar isso no campo, mas nós precisamos ver pelo âmbito de que isso também traz resultados produtivos para a nossa cadeia, né? Então, eu gostaria que você comentasse, Cleandro, a relação aí do bem-estar animal com a produtividade, com os resultados técnicos hoje no campo. Perfeito, Maikele. A gente sempre compara que essa relação entre bem-estar e produtividade é uma via de mão dupla, né? Que se você trabalha com bem-estar animal, você vai invariavelmente buscar ter resultados melhores. Isso é uma coisa natural, porque o animal, estando num estado de harmonia com aquele ambiente onde ele está, com uma boa qualidade de vida, ou conseguindo responder aqueles desafios com um estresse pequeno ou mediano, ele vai produzir melhor, ele vai reproduzir melhor. São animais que vão, reprodutivamente, vão produzir mais leitões, vão ciclar de uma maneira mais natural, com uma fertilidade maior, vão poder expressar aquilo que geneticamente eles têm no seu DNA, né? E isso vai fazer com que se produza mais leitões, que a fêmea amamente melhor, vai ter um parto melhor, e tudo ela vem ao encontro de melhorias de desempenho zootécnico. Claro que muitas vezes não vai vir na mesma medida do investimento que tu tem. Então, de repente, é o caso da ambiência, do conforto térmico. Sempre investir em melhorar o conforto térmico vai melhorar o bem-estar animal, de maneira geral, se for bem aplicado as técnicas aí de conforto térmico. Agora, nem sempre o investimento que você vai fazer em ambiência numa granja não vai se pagar. Tem coisas que não se pague. Agora, que a ambiência resolve, que ajuda o bem-estar, não tenha dúvida. Só que pode ser que a questão econômica entre o que você coloca e o que você retira daquele sistema. Então, assim, a gente tem esse caminho de mão dupla entre produtividade, bem-estar, a mesma questão do uso da dieta, né, da alimentação. O animal vão converter melhor a ração em tecidos, vão ter uma mortalidade mais baixa, animais que vão ter uma morbidade menor nos plantéis, que vai ter menos uso de antibióticos, de medicamentos, de pessoas envolvidas para retirar animais para baixa enfermaria, para medicar, enfim. Então, tem todo um ganho que vem quando você tem um ambiente que trabalha com esses conceitos e consegue aplicá-los na prática. Isso é visível. Mas isso nem sempre vai dar na mesma medida do investimento o retorno econômico. Então, acho que tem que ter cautela também para que a gente não possa ir passo a passo, né? Mexendo uma coisa por vez, quem sabe, e sedimentando uma prática, e você vai implantando outra, e sempre trabalhando na questão de treinamento e capacitação de pessoas, que isso aí é muito barato. É muito barato. Se eu pudesse aqui dar uma recomendação, uma sugestão para qualquer empresa que quer começar a mexer com bem-estar animal, eu diria, trabalha com as pessoas. Mexe com o ser humano. É ele que quem faz no dia a dia, que é o grande responsável pelo cuidado com os animais. Então, e é muito barato, é um custo muito menor, às vezes, do que tu trocar uma instalação, do que tu mexer numa instalação. Agora, as pessoas estarem conhecendo o comportamento animal, identificando animais enfermos, podendo medicar os animais quando precisa, trabalhar corretamente com os enriquecimentos ambientais, com o conforto térmico, com o manejo de lotes, com tudo, vai fazer com que o resultado venha mais rápido, né? E às vezes isso aí é capacitação das pessoas, e conscientização dela da importância, que ele é um ser vivo que está ali, né? Aí a gente volta aqui e lembra um pouquinho rapidamente do conceito da senciência. Nós trabalhamos com um ser que é senciente. Todas as espécies domésticas que nós trabalhamos aí, elas têm essa característica. Então, são animais que são inteligentes dentro da sua limitação, né? São animais que se reconhecem a si próprio, eles têm dor, medo, frio, calor, e a gente precisa reconhecer isso nas nossas relações com eles. E aí a relação humano-animal, esse contato nós com eles, para que eles não tenham medo de nós, para que eles possam ser atendidos, cuidados com zelo, ele vai te responder também. Então, plantéis que são bem cuidados, que são mais dóceis na relação, né, com o ser humano, tem essa conexão melhor, eles vão produzir melhor também. Então, às vezes você consegue avanços importantes, expressivos,
com o trabalho com as pessoas, com o treinamento das pessoas, com conscientização das equipes. E não importa o nível de escolaridade da pessoa, não importa o tempo que ela vem, não importa o sexo, não importa o histórico que ela tem. Se ela tiver bem orientada e tiver consciente, ela vai poder contribuir para a melhora da qualidade de vida do animal e, consequentemente, com a produtividade da granja, né? Ou do transporte, né? Ou dentro do frigorífico. Aqui a gente tem que falar no todo, né? Nunca só a parte de granja. Então, sempre vai ter um ser humano envolvido com a prática ali, né? Pode ser um motorista de caminhão, né? Pode ser uma pessoa que embarca um suíno, pode ser um cara que... Cadeia inteira, a pessoa né, que trabalha num escritório de uma granja, que arruma um documento, que prepara uma logística de transporte, ela tem um impacto no bem-estar, porque a pessoa que está lá na fábrica de ração, o cara que entrega a ração, o motorista de caminhão, todo mundo tem uma influência. Então, a gente tem que olhar isso como algo amplo, né? Uma visão holística, porque todo mundo contribui, todo mundo está produzindo alimento. Então, todo mundo pode ajudar de alguma maneira, né? Bacana, Cleandro, que eu fiz um treinamento com algumas equipes e aí eu questionei qual o principal desafio com o bem-estar. E achei que todo mundo ia falar, talvez, as normativas, as exigências. A principal coisa que citaram foi pessoas. Pessoas, que são as pessoas que vão aplicar todas essas técnicas no campo. Então, eu achei muito curioso. Todo mundo falando, então bate muito com o que você citou em relação à capacitação das pessoas que vão estar sabendo das questões técnicas, mas que vão aplicar no campo, né, Cleandro? E aí, bacana que você falou em relação a ser ciência, a seres animais cientes. Por que se preocupar com o bem-estar animal? Eu gosto muito de pensar sobre isso. Uma que é questão de ética, né, Cleandro? Sim. Então, é a nossa ética profissional. Outra que os animais têm capacidade de sentir, né? E acabamos de citar que está relacionado à produtividade também, e talvez para aqueles que não acreditam muito nisso tudo, que para mim é muito importante, existe a questão de normativa. Então, hoje já é legislação nós nos preocuparmos com o bem-estar dos animais também, né? Cleandro, infelizmente vamos ter que encerrar o nosso bate-papo aqui, o moço ali já está com a plaquinha para nós ali, já... Fim, e o papo ia fluir muito mais aqui, né, Cleandro? Agradecer muito a sua presença, a tua experiência profissional, o que você trouxe para nós é extremamente valioso para os profissionais, para os técnicos e levar isso para os produtores também. Muito obrigada, Cleandro. Muito obrigada mesmo. Joia, obrigado. Eu agradeço pelo convite e a gente tem que acreditar que nós temos uma responsabilidade em cuidar. Isso a gente tem que fazer sempre, onde nós estiver. Esse é um ser vivo que doa a vida para nos alimentar. Então, a gente tem que considerar muito esse papel dele, né? Cuidar dele durante toda a sua vida para que ele não sofra de forma desnecessária, que a gente possa conseguir também consumir um alimento, uma carne suína, com a nossa consciência também tranquila, que a gente fez tudo o que podia fazer para que ele não tivesse nenhum sofrimento. Embora ele seja fruto aí de uma atividade econômica, que a gente não pode esquecer também, né? Obviamente, né? O pilar econômico, ele é fundamental, mas ele é um ser vivo que está aí a nosso serviço e a gente tem que cuidar dele bem. É um papel social nosso, né? Muito obrigada mais uma vez, Cleandro. Agradecemos imensamente aí.